Bom dia, meus alunos. Vamos lá, continuando nosso curso de Direito Processual Civil 3, do semestre letivo suplementar da UFBA, e vamos continuar tratando do recurso em espécie. Hoje a gente vai tratar do recurso de agravo interno. Como eu falei para vocês na aula de agravo de instrumento, a gente tinha no CPC 73 um quádruplo regime do agravo, onde nós tínhamos o agravo de instrumento, o agravo interno, o agravo para destrancamento de recurso especial e extraordinário e o agravo retido. O agravo retido foi excluído do sistema. A gente tratou na semana passada do agravo de instrumento, que é o recurso que cabe contra a decisão interlocutória do juiz de primeiro grau, e hoje a gente vai tratar do recurso de agravo interno, que é justamente o recurso que cabe contra as decisões monocráticas dos tribunais. Só lembrando que nos tribunais nós temos dois tipos de decisões: as decisões colegiadas, que é da essência dos julgamentos nos tribunais, né? A lógica da existência dos tribunais em nosso ordenamento é justamente para que você tenha decisões colegiadas por uma turma de julgadores. Só que nós também já vimos isso quando estamos ordem dos processos nos tribunais, que nos órgãos colegiados é preciso ter alguém que lidere o julgamento do processo. Esse alguém é o nosso relator. Esse relator é quem faz a condução e, ao fazer esta condução, pode proferir decisões chamadas decisões monocráticas, algumas, inclusive, sobre o mérito do recurso, como nós já tratamos. E das decisões do relator é que justamente caberá o agravo interno, né? Só repassando aqui rapidamente nossa agenda, noções gerais, requisitos de admissibilidade, efeitos do procedimento e as peculiaridades do procedimento do agravo interno. Mas vamos lá, noções gerais. Eu já tratei com vocês, basicamente, na apresentação, né, de que o agravo interno é o recurso que cabe das decisões monocráticas dos relatores dos tribunais. E é importante ressaltar que no CPC antigo, CPC de 73, nós tínhamos como o regramento do agravo interno era um pouco diferente. Ele estava essencialmente no artigo 557 do CPC de 73 e não cabia agravo interno de toda e qualquer decisão. Não nos parece dúvidas que agora, né, o recurso de agravo interno, a gente vai ver já o cabimento, ele cabe de toda e qualquer decisão, né, em princípio de toda e qualquer decisão, digo já porque em princípio. Mas o que nos interessa aqui, neste momento, sobre o conceito de agravo interno, é entender que é o recurso que cabe das decisões monocráticas proferidas no âmbito dos tribunais. A lógica do agravo interno é justamente respeitar o princípio essencial do julgamento dos tribunais, que é o princípio da colegialidade. A lógica dos tribunais em nosso ordenamento é que as decisões sejam nele proferidas de forma colegiada. A decisão monocrática é uma excepcionalidade, mas de uma forma ou de outra, destas decisões monocráticas, né, em respeito à colegialidade, é justamente o recurso do agravo interno, que no CPC antigo era chamado, não tinha o nome, a denominação específica do recurso, então ele tinha várias denominações. Alguns chamavam de agravo regimental, nome é impróprio, porque, como nós sabemos, pelo princípio da taxatividade, só lei pode criar recurso, regimento interno não pode, então não tem sentido em falar em agravo regimental. Alguns chamavam de agravinho e outros chamavam de agravo interno. Dentre os diversos nomes que designavam este recurso no CPC 73, venceu o nome até que nos parece mais adequado, que é o nome de agravo interno. Então, este agravo interno é a forma que nós temos de promover a afetação daquela decisão que excepcionalmente foi proferida de forma monocrática para aquilo que naturalmente deve ocorrer, que é o julgamento colegiado. Tá bom? Então, seguindo adiante, eu queria tratar com vocês, que eu já comecei um pouco antes, falar que hoje o agravo interno cabe de qualquer decisão. Essa é a lógica do CPC de 2015. Existem decisões divergentes em âmbitos de tribunais locais. Não tem-se a questão pacificada pelo STJ, mas há uma tendência, doutrinariamente, a absoluta maioria dos doutrinadores admitem que o agravo interno cabe de qualquer decisão do relator. Não apenas de algumas decisões do relator, mas de toda e qualquer decisão do relator. Mudando radicalmente a sistemática do CPC 73. Existiam, inclusive, súmulas de tribunais superiores tratando do não cabimento de agravo interno em algumas questões, notadamente nas questões relacionadas à cognição sumária.
Mas agora, pela regra do artigo 1021, pela redação do artigo 1021, a toda forma percebe-se que o interesse do legislador do CPC, e com isso nós coadunamos, esse é o nosso posicionamento, de que cabe de qualquer decisão do relator. E quando eu digo cabe de qualquer decisão do relator, eu estou falando em relação ao procedimento, os autos ou feito que foi deferido, ou seja, cabe de decisões proferidas em recursos, cabe de decisões proferidas em ações autônomas de competência originária dos tribunais, cabe nos incidentes instaurados no âmbito do tribunal, qualquer delas. E também no que concerne a qualquer conteúdo, seja decisões proferidas relacionadas ao mérito do recurso, sejam decisões proferidas relacionadas ao processamento do recurso. Quando é que não caberá agravo interno? Em duas hipóteses. Se não se tratar de decisão, ou seja, despacho de mero expediente promovido pelo relator, não cabe interposição de agravo interno, porque os despachos de mero expediente são irrecorríveis, e também não caberá quando se tratar de decisões irrecorríveis, quando por disposição expressa aquela decisão é recorrível. Então a gente tem aqui 3 exemplos, como vocês estão vendo no CPC, a que admite amicus curiae, a que concede prazo suplementar para recolhimento do preparo, em decorrência de justo impedimento, e a decisão acerca da prejudicialidade do recurso extraordinário em relação ao especial ou rejeição da prejudicialidade pelo Supremo. Vocês vão ver mais adiante, essa terceira hipótese nós não tratamos dela ainda, porque não tratamos de recurso especial e extraordinário, mas em resumo dos acórdãos, em alguns casos caberá recurso especial e extraordinário ao mesmo tempo, só que eles serão julgados em separado. Em princípio, o CPC determina que seja o recurso especial julgado em primeiro lugar e o extraordinário em segundo lugar. Porém, se o STJ entende que o extraordinário ele é prejudicial, isso vai ao Supremo, e é o Supremo quem decidirá qual é o prejudicial, e desta decisão no Supremo não caberá recurso. Então, tomada monocraticamente. Destas decisões não cabe agravo interno. Nas demais decisões monocráticas proferidas no âmbito do tribunal, especialmente do relator, mas a gente vai ver também a possibilidade em relação à decisão de admissibilidade do RESP e do RE, que aí já é pelo presidente ou vice-presidente, que não será o relator do processo onde foi proferido o acórdão, mas também, neste caso, em algumas hipóteses, caberá o agravo interno. Então, o agravo interno cabe das decisões monocráticas. Como o agravo de instrumento e como a apelação é um recurso de fundamentação livre. Tá bom? Cabe de questões de fato e direito, errores em procedendo, errores em judicando. Já falamos muito nisso aí, podemos seguir adiante. Requisitos de admissibilidade. Mais uma vez, lembrando a vocês que no que concerne aos requisitos de admissibilidade, eu vou tratar exclusivamente daquilo que merece relevância no âmbito do agravo interno. Tá bom? E muito rapidamente os demais aspectos. Prazo, 15 dias úteis, parágrafo 5º do artigo 1003, nós já sabemos que apenas o agravo, os embargos de declaração, que é o recurso em espécie que a gente vai estudar na nossa próxima aula, que tem prazo de 5 dias, os embargos de declaração, todos os demais possuem prazo de 15 dias. Cabimento, já tratado, das decisões monocráticas proferidas no âmbito do tribunal. Legitimidade e interesse não muda nada daquilo que a gente estudou em teoria de recursos. Cabe ter sido interessado, tem que ter interesse recursal, não pode haver fato impeditivo do recurso e por aí vai. Quanto ao preparo, a gente tem uma novidade aqui, uma novidade pelo menos em relação ao CPC 73, e uma matéria para se tomar muito cuidado. Por quê? Porque no regime do CPC de 73, ele era expresso ao determinar que o agravo interno não possuía custas. E o CPC de 2015 foi omisso na matéria. Ele não tem uma regra expressa dispensando de custas e também não tem regra determinando o recolhimento de custas como tem em outros recursos. Significa dizer o quê? Que no silêncio do tribunal, do regimento interno do tribunal sobre a matéria, não poderá haver cobrança de custas. Eu não posso ter requisito presumido. Requisito recursal é matéria de ordem pública, é matéria restritiva
de direito fundamental, que é restritivo do direito ao recurso, e o direito a recurso está no âmbito do devido processo legal, e no âmbito do duplo grau de jurisdição e no âmbito dos recursos da recorribilidade. Então, toda a nossa interpretação tem que ser de maior eficácia dos direitos fundamentais e, nesse sentido, de maior admissibilidade dos recursos. Então, não tendo nada tratado no regimento interno do tribunal, não haverá cobrança, não poderá haver cobrança de preparo, custo de remessa. Até porque não tem sentido, ela é uma matéria interna, o agravo regimental, o agravo interno, me perdoem, ele é um recurso que nasce para retornar a matéria da competência ao plenário, para o plenário, no âmbito de um outro recurso, no âmbito de um outro incidente, no âmbito de um outro processo, aonde, quando for o caso, já houve pagamento de custas. E eu não tenho sentido em cobrar um segundo pagamento de custas para apenas afetar uma decisão que foi monocrática para o âmbito do colegiado, ordinário. Tá bom? Então, assim, em geral, os regimentos internos, quando tratam da matéria, tratam para dispensar as custas. Eu desconheço regimento interno que determine recolhimento de custas, mas é possível e nós precisamos ficar atentos nesse sentido. Tá bom? No que concerne à regularidade formal, o agravo interno ele é um recurso que tem que ser feito por petição escrita. Bom, esta petição escrita ela tem que tratar, impugnar especificamente os fundamentos da decisão. A gente já viu que isso acontece com todo e qualquer recurso, por força de ser um dos princípios da teoria geral dos recursos, que é chamado princípio da dialeticidade. A gente tem, inclusive, um enunciado da súmula 182 do STJ, que trata especificamente disso no agravo, no antigo agravo regimental, o agravinho, nosso atual agravo interno, mas na sistemática antiga. Ele dizia que era inviável o agravo do artigo 544 do CPC, 45 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, regularidade formal. Primeiro, petição escrita, que impugne especificamente a decisão, com os pedidos e as razões de reforma da decisão. E segunda, ela é dirigida diretamente ao relator do processo. Então, você não vai fazer como é no agravo de instrumento, em que você interpõe o recurso no juízo aquó. E você também não vai fazer, você vai fazer, na verdade, a interposição do agravo interno, né, no juízo ad quem, que neste caso é o próprio relator. Tá bom? Ou não, me perdoem, eu falei aquó e ad quem de forma invertida. Então, consertando para que não reste dúvida. A petição é dirigida diretamente ao relator, que é o juízo aquó deste recurso. É o juízo recorrido deste recurso. Para ser julgada pela turma respectiva, Câmara, Pleno, órgão especial, ou seja, para aquele que seja o órgão responsável para julgamento do feito principal. Então, a petição não é dirigida ao ad quem, como é no agravo de instrumento, e sim dirigida ao aquó, ao próprio prolator da decisão recorrida, que no caso é o relator, que afetará a matéria para o pleno. Tá bom? Efeitos. Vamos lá. Quanto aos efeitos, relembro eu mais uma vez, só vamos tratar daquilo que especificamente se é interessante de ser tratado no agravo de instrumento, no agravo interno. Tudo que eu não tratar em relação aos efeitos aqui, vocês entendem pela aplicabilidade daquilo que a gente tratou quanto aos efeitos no âmbito da nossa aula de teoria dos recursos. O que é que nos interessa aqui entender? Primeiro, o agravo interno não possui efeito suspensivo, tá bom? Como regra, né? E ele respeita a regra geral dos recursos, que é a regra de não ter efeito suspensivo, né? A gente sabe que, infelizmente, quanto ao recurso de apelação é o oposto, né? O recurso de apelação, como regra, tem efeito suspensivo, mas todos os demais recursos, como regra, não têm efeito suspensivo, e isso não é diferente no agravo. Com isso, não significa dizer que não possa ser concedido efeito suspensivo. Como nós sabemos, estudamos lá na parte de teoria dos recursos, em todo e qualquer caso, poderá o relator do recurso, e neste caso o relator do recurso de agravo interno,
é o mesmo relator que proferiu a decisão recorrida, entendendo da gravidade da situação, entendendo a presença do periculo in mora do fumus boni iuris, poderá apresentar, conceder ope iudicis o efeito suspensivo, mas como regra não há efeito suspensivo. O efeito regressivo ou de retratação, ele tem no agravo interno, né? Ele tem em geral nos agravos, mas especificamente no agravo interno, no agravo instrumento, no agravo interno, ele tem o efeito regressivo ou de retratação. Então, após a colheita das contrarrazões ao agravo interno, a gente vai ver isso já em procedimento, haverá a possibilidade, né, de promover a retratação por parte do relator, promovendo, portanto, assim, acarretando, obviamente, a perda do objeto do agravo interno. Tá bom? Em termos de recursos, de efeitos, é isso. Quanto ao procedimento, vamos lá. Perante o relator, que é o juiz do ACO, o artigo 1021 faz referência expressa de que pode o regimento interno estabelecer regras procedimentais para o tratamento deste recurso. Então, a gente sempre tem que, eu tratarei aqui com vocês do CPC, mas sempre tenham em mente na vida prática de que isso dependerá sempre da análise do regimento interno do tribunal no qual você irá interpor o agravo interno. Mas vamos tratar do procedimento, né, previsto no CPC, o procedimento geral do agravo interno. Então, como é que funciona lá? É o próprio relator quem receberá a petição do agravo interno. Pronto. Recebida a petição do agravo interno, o relator tem que mandar intimar o agravado para apresentar suas contrarrazões no mesmo prazo que teve o recorrente. Terá para apresentar o recurso, terá o recorrido para apresentar as suas contrarrazões. 15 dias, portanto. Após o prazo de 15 dias, com ou sem contrarrazões, o relator decidirá sobre o seu juízo de retratação. Se ele não exercer o juízo de retratação, ele remeterá a matéria para o órgão colegiado. E aí a gente vai agora para o procedimento no órgão colegiado. Aí você me pergunta, Maurício, qual o órgão colegiado competente para conhecer do agravo interno? Aí eu vou dizer, depende do feito principal, onde ele foi interposto. Então, o órgão responsável pelo julgamento do agravo interno será o mesmo órgão que é responsável para julgar o feito principal do qual emanou a decisão agravada. Então, se eu estou falando de uma apelação, então o relator no âmbito de uma apelação que tramita na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, proferiu uma decisão monocrática sobre tutela provisória. Eu quero promover o agravo interno para que o colegiado se manifeste sobre o tema. Eu promoverei um agravo interno, o agravo interno, o órgão colegiado será a 5ª Câmara Cível, mas como a gente sabe que para agravos e apelações a turma de julgamento é feita de 3 julgadores, lembram disso na ordem dos processos dos tribunais, então será a turma de julgamento a qual o relator faz parte no âmbito da 5ª Câmara Cível, no exemplo que nós demos. Se se trata, por exemplo, de uma ação rescisória, cuja competência é da Corte Especial do STJ, e o relator profere uma decisão monocrática, aí você vai promover o recurso de agravo interno, e o órgão colegiado será a Corte Especial do STJ, a quem compete julgar a ação rescisória, ação originária, né, de competência originária, do STJ, que trata da matéria. Tá bom? Então essa é a regra. Este órgão colegiado recebido, o presidente deverá promover a designação, a inclusão do agravo interno em pauta para marcação do julgamento. Como regra, no agravo interno não tem sustentação oral. Não tem sustentação oral. Tá bom? Quando é que terá sustentação oral no agravo interno? Excepcionalmente, nas hipóteses previstas no parágrafo 3º do artigo 937. Que são quais, Maurício?
são aquelas hipóteses de extinção da ação originária no âmbito dos tribunais. Então, se eu estou tratando da interposição de uma ação rescisória, de um mandado de segurança ou de uma reclamação que foi julgada monocraticamente pelo relator, ela foi extinta monocraticamente pelo relator, porque ela entende, por exemplo, que havia decaído o prazo da ação rescisória. Ela entende, por exemplo, que não era hipótese de cabimento de mandado de segurança porque faltava o direito líquido e certo. Então, nestas hipóteses em que houver a extinção monocrática por parte do relator, é que caberá, nestes casos, no agravo interno contra a decisão monocrática que extingue, que julga, na verdade, monocraticamente aquelas ações de competência originária, caberá agravo ou caberá sustentação oral. Por quê? Porque caberia sustentação oral se essa extinção fosse proferida pelo Pleno, se este processo, esse processo de competência originária fosse julgado pelo órgão colegiado. Então, caberá, sim, nestes casos, excepcionalmente, sustentação oral nos agravos internos. Tá bom? Uma regra muito importante é que o próprio parágrafo 3º do artigo 1021 exige do juiz a fundamentação adequada. Isso em princípio, não deveria estar ali. Por que não deveria estar ali? Porque nós sabemos, vocês estudaram isso em teoria da decisão em processo 2, que o parágrafo 1º do artigo 489 do CPC exige fundamentação adequada por parte dos magistrados. Lembra do parágrafo 1º? Não considera-se fundamentada a decisão que 1. Reproduz texto de lei, não utiliza precedentes sem fazer distinguish, e por aí vai. Todas aquelas hipóteses são abarcadas, terminam por abarcar toda e qualquer decisão judicial. E, obviamente, também as decisões monocráticas têm que ser fundamentadas. Mas no parágrafo 3º do artigo 1021, optou-se por repetir essa regra, porque era muito comum o que se chamava de fundamentação per relatione, onde o relator dizia, olha, aqui no agravo eu mantenho minha decisão pelos próprios fundamentos que estão na decisão agravada. Para evitar estas situações, é que expressamente o parágrafo 3º reproduz a regra do parágrafo 1º do artigo 489, exigindo uma fundamentação adequada do relator, o que é uma consequência, eu costumo dizer, que a necessidade de fundamentação adequada na seara dos recursos é até uma consequência lógica e necessária do princípio da dialeticidade. Se a parte recorrente não pode repetir os fundamentos que tinha propostos anteriormente, por que poderá o órgão jurisdicional repetir os fundamentos da decisão? Entenderam? Explico melhor para que não reste dúvida. Se eu vou promover eu sou autor, apresentei minha petição inicial, perdi o processo, meu pedido foi julgado improcedente pela sentença. Eu não vou poder simplesmente repetir os fundamentos da minha petição inicial. Eu vou ter que impugnar especificamente os fundamentos da decisão, da sentença. Então não é justo que possa o tribunal virar e dizer, não, eu improvejo a apelação pelos próprios fundamentos da sentença recorrida. Isso não tem sentido lógico jurídico. Então, o princípio da fundamentação adequada é uma consequência, que decorre justamente do princípio da dialeticidade. E para que não reste dúvida, no agravo interno a gente tem essa questão exposta no parágrafo 3º do artigo 1021. Agora, o último ponto de ressalva do procedimento, não é nem tanto procedimento, mas eu preciso de tratar daqui, que é a impossibilidade, ou melhor, a possibilidade de aplicação para os chamados recursos de agravo interno que sejam meramente procrastinatórios. Isso faz parte do sistema geral, pessoal, em que a gente adota diversas regras para respeitar o princípio da efetividade, o princípio da duração razoável do processo, e também o princípio da boa-fé e da cooperação, os princípios da boa-fé processual e da cooperação. Então a gente tem uma série de regras que às vezes são sanções premiais, como dizia Bobbio, em que ela lhe estimula e lhe parabeniza, o sistema lhe estimula, lhe parabeniza e lhe beneficia se você deixar de promover
um ato processual. Então, exemplo clássico disso o pagamento no âmbito da execução de título extrajudicial, em que você paga apenas 50% dos honorários determinados na execução se o fizer dentro do prazo. Né? Se o fizer dentro do prazo. Se você não fizer dentro do prazo, você vai pagar o dobro. Então, eu lhe premio se você não promover. Outro exemplo muito relevante na ação monitória. Né? Se você, recebendo o mandado de citação na ação monitória, promove o pagamento, você está isento de custas e honorários. Você não tem ônus da sucumbência. Eu lhe premio não concedendo o ônus da sucumbência, que é uma regra geral. Como eu tenho diversas regras também que são sancionatórias pelo ato procrastinatório, infundado, de litigância de má-fé. Então, a própria litigância de má-fé, as multas por ato atentatório à dignidade da jurisdição, são exemplo. E aí a gente tem a possibilidade de aplicação de multa em recursos manifestamente inadmissíveis. Então, você tem isso no agravo, que a gente está tratando agora, e você tem isso também, já antecipando a próxima aula, nos embargos de declaração. Também nos embargos de declaração existe a possibilidade de aplicação de multa quando o caráter dos embargos, assim como o caráter do agravo interno, for procrastinatório. Agora, a imposição, na verdade, dessa multa, em qualquer caso, Maurício, a gente até vai tratar disso sob o âmbito da jurisprudência ali adiante. Não é em qualquer caso. Eu tenho que ter como requisito que o recurso tenha sido declarado no julgamento do agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, e que esta declaração manifestamente inadmissível ou improcedente tenha ocorrido por votação unânime. Até porque, se houver divergência, eu não posso dizer que a decisão foi manifestamente inadmissível ou que foi manifestamente improcedente. Né? Tanto não foi manifestamente improcedente que um dos desembargadores ou do ministro, a depender do caso, ou mais de um, a depender até do colegiado, discordaram da improcedência, né? Do provimento, determinando o provimento, tá bom? Mas, nas hipóteses em que o agravo interno for declarado expressamente inadmissível ou improcedente, ou manifestamente improcedente, e for improvido em votação unânime, né, o órgão colegiado vai fixar uma multa que pode variar entre 1% e 5% do valor atualizado da causa, tá bom? Do valor atualizado da causa. E tem um segundo detalhe. Aplicada esta multa, o pagamento desta multa passa a ser um novo requisito recursal específico para a interposição de qualquer outro recurso. Ainda que este outro recurso não tenha preparo. Ele passa a ser um recurso específico. Não é preparo, né? É o pagamento da multa, e o pagamento dessa multa passa a ser requisito recursal específico. Então, por exemplo, em princípio, os embargos de declaração não têm preparo e não tenho que fazer nenhum pagamento para interpor embargo de declaração. Mas vamos supor que eu promovo a interposição de um agravo interno. Este agravo interno é considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em uma votação que foi unânime, em que foi aplicada uma multa de 1 ou 5%. E eu entendo que esta decisão possui uma omissão. Ela não tratou de um dos elementos da fundamentação que eu trouxe, que eram muito importantes, ou não julgou um dos pedidos que tinham no agravo. Aí eu vou ter que interpor um embargo de declaração. Este embargo de declaração que eu vou interpor, ele terá os requisitos que ele tem, que a gente vai ver na próxima aula, mas para eu interpor este embargo de declaração, eu tenho que fazer o pagamento prévio da multa, sob pena de inadmissibilidade, dos meus embargos de declaração. Passa a ser, na imposição, um requisito específico para todo e qualquer recurso que caiba desta decisão. Tá bom? Então, isso é importantíssimo. Algumas
controvérsias sobre essa questão da multa chegaram ao STJ e eu resolvi tratar com vocês aqui, né, destas controvérsias a partir da própria jurisprudência do STJ. Então, a gente tem, inclusive, um recurso repetitivo julgado sob a égide do CPC de 73, que é o tema repetitivo 434, que na época referindo-se ao 557, que entende pela inaplicabilidade da multa prevista no artigo 557, quando o interposto o agravo interno com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária para fins de permitir a interposição de recurso especial extraordinário. Explico eu um pouco melhor isso, porque vocês ainda não entenderam. A gente vai ver mais adiante que recurso especial e recurso extraordinário só cabe de acórdão. Não existe ou não cabe recurso especial nem recurso extraordinário de decisões monocráticas. Né? E também, como a gente vai ver, também não cabe de turmas recursais, porque entendeu o STJ que não era tribunal, órgão colegiado de tribunal. Então, por conta disso, entendeu-se que se eu preciso esgotar as instâncias ordinárias para fim de interpor recurso especial, eu não posso sofrer uma multa procrastinatória. Vou dar um exemplo. No julgamento de uma apelação, monocraticamente o relator entende que aquele recurso está em uma das hipóteses do inciso 4º e 5º, né, do 937, do 932, que é a hipótese de julgamento monocrático, porque o recurso está em dissonância com a jurisprudência do STJ e monocraticamente julga a questão, e esta decisão monocrática não tem omissão, contradição, obscuridade para eu interpor recurso de embargo de declaração, né? O que eu quero atacar é justamente o erro desta decisão monocrática, porque entendo eu que o meu recurso de apelação não era dissonante da jurisprudência do STJ, ao contrário, ele era adequado à jurisprudência do STJ, eu não poderei entrar diretamente com recurso especial, porque de decisão monocrática não cabe recurso especial, a gente vai chegar lá. Então, o que eu sou obrigado a fazer? Interpor um agravo interno, mas assim, olha, colegiado, essa decisão é equivocada, porque não se adequa, a hipótese não é de aplicação de julgamento monocrático, porque o meu recurso não é dissonante, eu quero que vocês revejam. Então, nestes casos, entendeu? O STJ fixou em precedente obrigatório, ainda na época do CPC de 73, mas que para tudo se aplica no CPC de 2015, no tema repetitivo 434, que nestas hipóteses eu não posso aplicar a multa, porque evidentemente não é procrastinatório, não é manifestamente infundado, eu tenho motivos para interpor esse agravo interno. Tá bom? Segundo, houve uma grande discussão no CPC de 2015 se a multa era destinada ao agravado recorrido ou se a multa era destinada ao fundo do judiciário. Porque no CPC de 73, toda e qualquer multa era sempre da parte adversa. Né? Não importava a natureza da multa, era as trentes, em favor da parte adversa, no CPC de 73. Tá bom? Ato atentatório de da jurisdição, no CPC de 73, era para a parte adversa. O CPC de 2015 muda esta regra. E, em alguns casos, ele vai lá e deixa muito claro, e diz assim, olha, a multa aplicada por ato atentatório à dignidade da jurisdição, ela é revertida para o fundo judiciário. Em outros casos, ela é muito clara ao determinar que é revertida para a parte. Então, no caso das astrentes, da aplicação de multa por cumprimento de provimento mandamental, obrigação de fazer ou não fazer, obrigação de entrega de coisa, quando for o caso, as astrentes, ela diz lá, é revertida para a parte. E em alguns casos ela é omissa, como no caso do agravo interno. E aí o STJ promoveu a fixação do tema, na verdade não é um precedente obrigatório, mas é um precedente relevante, né, e tem sido usado em muitos casos, a partir do qual entendeu-se que a multa do agravo interno procrastinatório, ela tem que ser revertida em favor da parte. Mais ainda, a aplicação dessa multa, do parágrafo 4 do artigo 1021, ela não é automática. O que significa dizer isso? Eu já falei isso no início.
ela não cabe, não é uma consequência lógica exclusivamente do improvimento do agravo interno. Como a gente tem que a sucumbência é uma consequência lógica da perda do processo, né? Ainda que você tenha perdido sem razão, com média razão, com muita razão, sem ser procrastinatório, pouco importa. A aplicação dos ônus da sucumbência é uma consequência sistemática, né, da perda do processo, da improcedência ou procedência, ou seja, que se foi improcedente, o autor arcará com os ônus da sucumbência. Se foram procedentes os pedidos, o réu arcará com os ônus da sucumbência. Esta multa não é uma consequência lógica do improvimento dos agravos. Não é em qualquer caso, ela não é automática, a gente já viu, ela só acontecerá nas hipóteses em que o tribunal expressamente declarar que seja o agravo manifestamente inadmissível ou improcedente, né, e cujo julgamento tenha sido unânime. Apenas nesses casos é que haverá a interposição ou a aplicação da multa. Então, pessoal, agravo é isso daí, a gente vai ver mais adiante que ele tem muita relação com os embargos de declaração, inclusive há fungibilidade entre agravo interno e embargos de declaração, mas isso é tema para a nossa próxima aula de recursos de embargos. Muito obrigado a vocês, um abraço forte, vamos em frente.